Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês em linhas gerais como funciona esse tipo de motor aqui, ó. Um motor de indução, né? Ele tem esse eixo aqui que deveria estar localizado no interior dessa bobina, e essa bobina faria o seguinte: ela gera um campo magnético que induz um campo magnético nesse eixo, provocando a rotação dele. A repulsão dos polos aqui provocaria a rotação desse eixo. Só que ele tem esse probleminha desse rolamento estar preso nisso aqui tudo, então não daria para mostrar para vocês esse negócio funcionando lá dentro. Eu optei por tentar fazer essa latinha de refrigerante girar dentro dele. Então vamos fazer a ligação elétrica dele aqui e ver se a gente consegue. Eu vou usar aqui, ó, esse ferro elétrico para limitar a corrente que passa por ele, já que ele está sem carga, né, sem núcleo. Pode ser que ele aqueça um pouquinho. Então a gente vai ligar um ferro elétrico aqui para limitar um pouco a corrente. Então a energia vai vir da tomada, passa pelo ferro elétrico. Daqui ela sai do ferro elétrico e entra no meu motor. Esse motor exige a presença de um capacitor aqui. Então vou usar um capacitor eletrolítico de 7 microfarads aqui. Esse tipo de motor dá a gente a vantagem de poder inverter o sentido de rotação do eixo dele. Bom, então o circuito se fecha quando eu ligar esse outro terminal aqui ou aqui, né? E isso vai fazer até variar o sentido de rotação. Então vamos lá, deixa eu ligar aqui na tomada e pegar a nossa latinha de refrigerante aqui, vamos ver. Vou conectar aqui. Opa, viram aí? O campo magnético agindo sobre o pedaço de arame já atraiu ele para lá. Então olha o que ele faz com a latinha de alumínio. É difícil manter esse negócio alinhado, então eu vou fazer o seguinte: já preparei uns pedacinhos de madeira aqui e vou apoiar os eixos de lá e de cá. Se a gente não manter ele bem localizado no centro, que ele fica pegando na bobina e raspando. Então deixa eu ver. Acho que deu. Então olha aí. Provoco o giro no sentido. Se eu inverter a direção, para inverter a direção, muda aqui a ligação. Bom, isso aqui funciona se o material do eixo aqui, do núcleo, que está fazendo o papel de rotor, ele não for de ferro, né? Se não for um material ferromagnético. Aí ele funciona. Se eu colocar um material ferromagnético aí, ele vai acabar entrando em vibração, vai ficar pregando na bobina. Então funciona com a nossa latinha de refrigerante. Se eu tiver apenas uma casca também, coloquei só um pedaço de isopor aqui dentro. Se eu tiver apenas a casca da latinha, vai funcionar também. Arranquei o fundo e a tampa dela e vai ela aí girando. E vou falar pra vocês, foi difícil conseguir essa latinha aqui, ó. Eu tive que esvaziar umas 6 dela essa manhã para conseguir fazer esse daqui. Trabalheira, ainda mais que tava um calor aqui na minha cidade. Vocês não sabem o tanto que eu sofri. Ó, dá pra fazer também, ó, usando... Peguei aqui uma fita de cobre, fechei aqui e prendi com fita isolante. E deixa eu colocar um apoio aqui.
para ver se ele vai girar também. Deixa eu tentar iluminar aqui. Opa. Deu aqui. Deixa eu segurar com a mão mesmo. Então tá lá, fita de cobre, né? Fiz um cilindro com ela e ela tá aí girando. Então, pessoal, é isso daí. Deixa eu colocar a latinha de novo que eu achei mais bonitinha, né? Então tá aí. O nosso motorzinho com latinha de refrigerante. Funcionando a pleno vapor. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu pretendo fazer uma segunda parte desse vídeo explicando mais detalhadamente o funcionamento desse motor. Esse aqui é mais uma curiosidade para vocês que não conheciam, né? E se familiarizarem com esse tipo de motor. Então, até mais, pessoal!